Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é por que eu não uso conceitos como racismo ambiental e muitos outros. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, gostaria muito de agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a gente está no Novembro Negro, né? É o momento que talvez mais se debata no Brasil a questão do racismo, né? Da dominação político-econômica e ideológica sobre a população negra. E aí, hoje que eu falo de sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira de noite, eu recebi 3 perguntas no Instagram de gente questionando assim, por que eu não uso o conceito de racismo ambiental. E aí, eu já falei disso em algumas palestras e tal, só que palestras que infelizmente não foram gravadas, e eu vou fazer uma reflexão rápida com vocês. Preste bem atenção. Esse vídeo tem a função de ser um vídeo rápido, eu não quero fazer um vídeo de 1 hora e meia, então eu vou sintetizar, resumir os pontos e não destrinchá-los completamente, beleza? Vamos lá. Acho que a primeira coisa tem uma nota teórico-metodológica aqui para a gente fazer. Veja, você que eventualmente fez faculdade de antropologia, história, ciências sociais, economia, ciência política, ou qualquer coisa dessa, direito, você já deve ter percebido, ou vai perceber quando eu chamar a sua atenção agora, que você estuda muito autores e autoras do século XX que tem uma perspectiva de produção teórica com a vocação para pensar o Brasil como um todo, para fazer uma análise de longa duração histórica, tentando captar os elementos centrais do que é o Brasil, né? Então, todo autor importante do século XX tem uma tendência de tentar explicar o que é o Brasil, tendo um fio teórico condutor, seja a economia, seja a política, seja as relações de trabalho, seja a questão da mulher, seja a questão do negro, seja a questão do sindical, seja a questão da terra e por aí vai. Então, Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. O Caio Prado Júnior escreveu Evolução Política do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo. Celso Furtado escreveu Formação Econômica do Brasil. Darcy Ribeiro escreveu Povo Brasileiro. Clóvis Moura escreveu Dialética Radical do Negro no Brasil. Eliette Safiotti escreveu A Mulher e a Sociedade de Classe. Enfim, a gente pode dar 300 mil exemplos de autores e autoras que, no seu processo de formação intelectual, havia uma perspectiva, uma pretensão de explicar o Brasil como um todo, um esforço teórico de explicar o Brasil, e passeavam ali de uma maneira meio que interdisciplinar muito profunda. Então era muito comum, por exemplo, um sociólogo, um historiador do século XX debater muito economia, percebe? Se vocês pararem para pensar, inclusive, por exemplo, a teoria marxista da dependência, a sua vertente brasileira, né, os autores brasileiros são basicamente sociólogos, viu, gente? É sociólogo debatendo economia. Se você parar para pensar, Caio Prado Júnior é um historiador. Se você pegar, sei lá, nomes clássicos, Fernando Novaes, Jacob Gorender, por aí vai, uma galera que vem da história, mas está debatendo questão, a galera está debatendo economia, está debatendo Estado. Florestan Fernandes, pô, Florestan Fernandes é uma referência nos debates de economia, debates de poder político e tal. Ou seja, a formação dos intelectuais no século XX tinha muito uma pegada de... Tinha uma divisão departamental, só que se buscava relativizar essa divisão departamental. Era muito comum, inclusive, também os grandes intelectuais do século XX escreverem sobre teoria do conhecimento. Perfeito? Tipo, então era isso, a galera tentava explicar o Brasil como um todo, tentava fazer da sua área de atuação, de estudo, a economia, a política, o Estado, a questão da terra e por aí vai, meio que um fio condutor para pensar o Brasil como um todo. Desde os anos 80 em diante, essa tendência foi se enfraquecendo e há como influência do chamado pensamento pós-moderno e de correntes pós-estruturalistas uma tendência à fragmentação. Então, hoje, por exemplo, é muito comum historiadores, sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, antropólogos, antropólogas, economistas e por aí vai, terem um domínio cada vez mais especializado e mais pobre teoricamente. Então, hoje, a maioria dos historiadores não sabe debater economia, a maioria dos economistas não sabe debater história, a maioria dos sociólogos não sabe debater teoria do Estado, a maioria dos cientistas políticos é totalmente ignorante
nos elementos fundamentais da análise histórica, da historiografia e assim sucessivamente. Você tem uma tendência a uma hiperfragmentação na formação, uma hiperespecialização e um tipo de dinâmica de produção, por exemplo, de dissertações de mestrado e de doutorado, que tende ao micro, ao pequeno e tal. Não é comum hoje, não é mais comum no Brasil hoje, alguém se propor a, por exemplo, escrever uma tese de doutorado sobre a questão agrária no Brasil no século XX inteiro. Ou então alguém se propôs a escrever uma tese sobre o papel das instituições legislativas em toda a história brasileira, ou se propôs a escrever uma tese sobre a questão da mulher desde o período colonial até hoje. Isso saiu de moda. E saiu de moda na universidade, saiu de moda no mercado editorial. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Veja, todo mundo que tem minha faixa de idade, 30 anos, até um pouquinho mais, se acostumou com essas análises hiperfragmentadas e hiperespecializadas. E essa fragmentação da realidade, ao meu ver, é um problema seríssimo. Porque, veja, enquanto marxista, eu tenho certeza que a perspectiva teórica correta de entender a realidade é uma perspectiva de totalidade. Totalidade não significa explicar tudo, significa compreender, no caso específico, por exemplo, do Brasil, uma formação econômico-social a partir do todo, a partir da sua dinâmica de complexos sociais que estão se interrelacionando. Ou seja, eu posso sim estudar a política, a economia, a questão agrária, as instituições, a cultura, mas eu preciso fazê-lo desde uma perspectiva de totalidade, compreendendo a formação econômico-social, a sua dinâmica, a sua historicidade, a sua estrutura como um todo. Isso saiu de moda e cada vez mais as pessoas passaram a naturalizar nessa fragmentação da produção acadêmica, da produção teórica, essa hiperespecialização acadêmica, passaram a naturalizar a ideia de que eu fragmento expressões de um fenômeno e a partir disso eu formalizo num conceito e vou destrinchando, descrevendo, teorizando sobre esse conceito. Então, veja, você pega a obra do Clóvis Moura, por exemplo, Clóvis Moura não separa racismo religioso, racismo recreativo, racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental. Clóvis Moura analisa o racismo enquanto elemento estruturante da formação econômico-social brasileira, e aí sim, todas as formas de expressão, todos os determinantes do racismo. Então, Clóvis Moura debate a expressão da questão racial na educação, no mercado de trabalho, na propriedade de terras, na concentração de renda e riqueza, no poder político, no sistema jurídico, no sistema carcerário e tal, mas não existe uma fragmentação. O Clóvis está partindo do pressuposto que ele está analisando um complexo político, econômico e ideológico de dominação e exploração, que é o racismo, e suas diversas expressões dentro de uma formação econômico-social. Então, veja, eu sigo o Clóvis, viu, gente? Assim, muito tranquilamente, viu? Eu sigo o Clóvis Moura. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho equivocado do ponto de vista teórico falar em racismo ambiental. Veja, não é racismo ambiental, é o racismo. A gente vai debater as expressões do racismo na dinâmica de moradia, de ocupação de território, por aí vai. Também não acho que seja correto falar em racismo religioso, é racismo. E aí, como o racismo inferioriza, criminaliza, demoniza, como o racismo cria instrumentos oficiais e oficiosos para perseguir as religiões de matriz africana ligadas à população negra. Então, eu acho que do ponto de vista teórico-metodológico isso está errado, viu, gente? É isso. Eu acho que está errado, eu acho que isso fragmenta a realidade, eu acho que isso impede de compreender o racismo como um todo, porque acaba gerando, por exemplo, o especialista no micro. Então, o especialista no micro, ele, por exemplo, consegue escrever 3.000 páginas sobre o racismo ambiental ou sobre o racismo religioso, mas, porém, contudo, todavia, não é capaz de falar, por exemplo, sobre a questão agrária. E aí, gente, desculpe, viu? Ninguém explica a formação do racismo moderno no Brasil pós-abolição e a sua reprodução sem debater a questão agrária. Ou então o especialista em racismo recreativo é capaz de escrever 5.000 páginas sobre o tema, mas não consegue, por exemplo, dissertar bem sobre poder político, sobre estruturação do Estado capitalista dependente brasileiro. Então, isso por um lado.
Mas saindo da dimensão mais teórico-metodológica, indo para a dimensão política, eu acho que essa hiperfragmentação da compreensão da realidade, essa hiperespecialização, ela tem problemas políticos graves. Primeiro, é palatável, é aceitável para o poder público burguês, para os políticos e partidos social-liberais, social-democratas, para o próprio mercado capitalista, para a mídia burguesa, falar em racismo ambiental, falar em racismo recreativo, falar em racismo religioso e não tratar o racismo como um sistema de dominação e exploração político-ideológico e econômico. Porque, veja, a mídia burguesa, a ideologia dominante, os partidos políticos da ordem, quando não estão tentando negar que o Brasil tem racismo, claro, eles tratam o racismo como apenas uma sobrevivência da escravidão nunca superada, ou então como uma ação individual, como um ato de má-fé, de falta de ética, como maldade, por aí vai. Então eles sempre tentam inverter o sentido do racismo, né? Não pensar o racismo como concentração de poder, riqueza, renda e propriedade a partir de um marcador étnico-racial, né? Mas entender o racismo como um desvio ético, desvio moral e por aí vai. Tudo certo, isso é uma tendência histórica. Mas veja, esses termos, racismo recreativo, racismo institucional, racismo estrutural, facilitam a assimilação. Porque, veja, se a gente faz uma batalha política e teórica para estabelecer um sentido da noção de racismo, entendido como esse sistema, esse complexo político, ideológico, econômico de dominação e exploração, uma figura como a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, não ia poder dizer que eu sou contra o racismo. Se a gente consegue estabelecer na consciência média das pessoas, da intelectualidade, da opinião pública, dos movimentos políticos, que ser antirracista significa ser a favor de uma radical e profunda democratização do poder político, da renda, da propriedade e da riqueza no país, né, combatendo as desigualdades socio-raciais. Mas a Raquel Lira consegue dizer que é contra o racismo institucional, que é um termo que foi adaptado. A Raquel Lira consegue dizer que é contra o racismo ambiental, sem falar de que a terra é uma mercadoria, sem falar da mercantilização da terra, tanto no ambiente urbano como no ambiente rural. Assim como é possível na GNT, no programa Encontro da Fátima Bernardes, fazer vários programas sobre expressões racistas, palavras racistas, gestos racistas, comportamentos racistas e tal, fazer um manual do que o que você não deve cometer de racismo no seu dia a dia, e defender todo o projeto político-econômico da burguesia que fundamenta e reproduz o racismo. Então, há essa linguagem teórica, por uma série de motivos, é mais palatável à ordem burguesa. E aí, veja, outro dia desse eu vi um comentário no Twitter de um rapaz, um comentário inclusive muito bom, eu sigo ele, gente boa, faz vários comentários bons, mas ele falou assim, gente, todo conceito pode ser disputado para pensamento dominante, pode ser deturpado, não desistam de conceitos como interseccionalidade, lugar de fala, não sei o que, por causa disso. Veja, isso não é verdade. Eu desconheço, por exemplo, a Fundação Itaú, eu desconheço a Fundação Roberto Marinho, eu desconheço a Fundação Ford, eu desconheço a Fundação Rockefeller, por exemplo, brigando para divulgar a obra de Clóvis Moura, tentando se apropriar. Eu desconheço. Por quê, gente? É coincidência? Essas organizações liberais, esses veículos de mídia também não estão aí brigando para se apropriar da obra de Edson Carneiro e de difundir ela na perspectiva liberal, distorcida. Eu também não conheço intelectuais liberais, veículos de mídia, partidos, ONGs que estão brigando para disputar conceitos como superexploração da força de trabalho, dependência, imperialismo, anti-imperialismo, democracia burguesa, Estado burguês, segregação racial, classista e por aí vai. Então, assim, não é verdade que todos os conceitos podem ser deturpados e tal. Em última instância, do plano abstrato, todos os conceitos podem sim ser deturpados, mas no sentido de que hoje, claramente, alguns conceitos são combatidos, ocultados e outros não, né? Então, outro dia desse mesmo, eu vi uma conhecida filósofa antimarxista que divulgou nos stories dela, então foi público para todo mundo ver, jantando com um bocado de branco, burguês, rico, porque vai ganhar um prêmio de uma fundação dos Estados Unidos. Odeio o marxismo, vi falando mal do marxismo, mas consegue, né? Andar com o ONG dos Estados Unidos, consegue jantar com um burguês rico, né? O cara que foi o primeiro presidente da comissão da Bolsa de Valores, né? Durante a ditadura militar, tava lá jantando com ele, gosta de burguês rico, gosta de Fundação Ford, gosta da OEA, gosta da ONU, gosta do governo Macron, mas não gosta de marxismo. Então, assim,
Em última instância, se a gente for pensar abstratamente, sim, tudo pode ser deturpado, tudo pode ser apropriado de maneira equivocada, mas na prática existem conceitos que, no seu processo de criação e circulação, isso já se dá dentro de um ambiente político em que eles são esterilizados de radicalidade, de questionamento estrutural à ordem dominante, de radicalidade em questionar as condições de vida da população negra. Um outro elemento importante é que uma das tarefas centrais dessa hiperfragmentação da compreensão do racismo em várias pequenas abordagens, em vários pequenos conceitos, tem como uma das funções mais importantes ocultar o debate econômico. Gente, vamos lá. Eu quero fazer um desafio para vocês. Eu gostaria de pedir do fundo do coração que vocês comentassem isso no chat. No chat não, nos comentários aqui do YouTube. Comentem aqui, gente. Quantos intelectuais, militantes, comunicadores negros vocês conhecem que debatem questão racial e também debatem economia, como é o meu caso, né? Que eu estou falando aqui de privatização do presídio, eu estou falando de racismo, de mito da democracia racial, estou falando da obra de Clóvis Moura, estou falando dos dramas que vive a população negra, da violência policial, mas também estou debatendo novo teto de gastos, estou debatendo Petrobras, estou debatendo política econômica, estou debatendo dependência, estou debatendo política de ciência e tecnologia e por aí vai. Quantos intelectuais, comunicadores e comunicadoras, acadêmicos, lideranças políticas negras que vocês conhecem que debate racismo e também debate economia? Me respondam isso, por favor. Eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade em lembrar 3 nomes. 3, só 3. Eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade de lembrar 3 nomes. E lembrando, não vale o atual ministro Silvio Almeida. Então, tirando o Silvio da lista, vamos ver aí. Veja, gente, há um distanciamento do movimento negro brasileiro atual do debate econômico, percebe? Há um distanciamento. Vá olhar na página das organizações negras de movimento negro do Brasil o que é que estão falando sobre a reforma tributária, o que é que falaram sobre o novo teto de gastos, o que é que estão falando sobre a política do BNDES, o que é que estão falando sobre a política da Petrobras, o que é que estão falando sobre a reversão das privatizações durante o governo Bolsonaro e Temer, como tomar de volta as refinarias que foram privatizadas, como a refinaria Isaac Sabá, no norte do Brasil, e a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, só para ficar em 2 exemplos. O que é que estão falando sobre criar uma nova legislação trabalhista no Brasil, revogando a contra-reforma trabalhista do Michel Temer, reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo a precarização das condições de trabalho, por aí vai. Há um distanciamento. Você pega, por exemplo, a coleção Feminismos Plurais, que goste ou não, ache bonito ou feio, é a coleção sobre questão racial mais vendida no Brasil inteiro. Então veja, tirando o livro sobre trabalho doméstico, a maioria do livro simplesmente não debate economia, não debate dependência, não debate relações de produção, não debate concentração de propriedade, não debate desigualdade de renda e riqueza, não debate sistema tributário, não debate política do Banco Central, não debate política monetária, e por aí vai. Ou seja, essa hiperfragmentação facilita uma compreensão do que é a luta antirracista, que é muito voltada para a dimensão simbólica cultural, né? Que é o que eu gosto de chamar de antirracismo estético. E aqui preste atenção. Não é que as expressões do racismo, inferiorizar a população negra em termos de beleza, endemonizar expressões culturais da população negra, como o rap, o funk, ou religiões de matriz africana, ou roupas, ou formas de falar, não é que isso não tem importância. Isso tem importância. É importantíssimo combater todas as expressões do racismo na dimensão subjetiva, cultural, simbólica. Agora, veja, isso é uma dimensão do racismo e que entra como elemento, né? Entra como elemento legitimador a posteriori de uma desigualdade socio-racial que está fundamentada numa apropriação desigual de renda, riqueza, propriedade e poder político. Não acreditem em mim. Peguem, por exemplo, Frantz Fanon. Logo na introdução do Peles Negras, Máscaras Brancas, ele diz: antes de abrir o caso, algumas coisas precisam ser ditas. A análise que realizamos é psicológica. Continua a nos parecer evidente, contudo, que a verdadeira desalienação do negro requer reconhecimento imediato das realidades econômicas e sociais. Se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo. Econômico, em primeiro lugar, veja, econômico em primeiro lugar, e em seguida por interiorização, ou melhor, por epidermização dessa
inferioridade, página 24 e 25 da edição da UBU. Ou seja, Fanon é muito claro, e tipo, todo mundo que faz um bom debate sobre racismo sabe disso, que é a dimensão estética, cultural, simbólica do racismo, ela expressa uma realidade que lhe fundamenta, que é econômica e de poder político. Agora, claro que os complexos sociais, culturais, ideológicos têm autonomia relativa. Então, não significa que, por exemplo, você mudando automaticamente a base econômica ou a relação de poder político, os complexos ideológicos, como, por exemplo, os estigmas e preconceitos contra religiões de matriz africana vão mudar automaticamente. Isso seria materialismo vulgar. Agora, o que dá o fundamento, o que dá garantia da reprodução desses complexos ideológicos, simbólicos, culturais, subjetivos do racismo, é a desigualdade, repito, de renda, riqueza, propriedade e poder político entre as classes que no Brasil tem um evidente marcador racial. Então, veja, gente, assim, é questão transparente, cristalina. Gente, por que os bancos, como por exemplo o Banco Itaú, conseguem patrocinar vários eventos de uma galera que debate racismo no Brasil? Porque os caras não debatem economia, porra. O Itaú não está preocupado, sabe? O Itaú, a Neca Setúbal, não está preocupado se você está dizendo que o Brasil é um país racista, se o Brasil, na cultura, negro sempre teve papel inferiorizado, se no Brasil, desde sempre, a gente aprende que negro é feio, que negro não é bonito, que negro é fedorento, que negro é preguiçoso. A Neca Setúbal não está preocupada com isso, tá ligado? A família Setúbal, a família Moreira Salles, a família Marinho, a família Gerdau, as famílias importantes do Brasil, não esses imbecis bolsonaristas não, que fica fazendo palco, plateia no Congresso, não. Esses aí sim, é parte da sua sobrevivência, da sua ação enquanto sujeito político, e combater cota, e atacar, e dizer que luta antirracista é vitimismo e tal. Mas veja, a burguesia de verdade, ela não está preocupada com isso. Teve até um episódio, eu não vou citar o nome do rapaz, que eu não, nada pessoal e individual contra ele, mas teve um episódio de um rapaz que era do PSOL, e aí foi ser candidato e conseguiu, né, doação de vários banqueiros, gente rica, só a fina flor do neoliberalismo, apoiando a candidatura do cara, porque é um jovem negro, promissor e por aí vai. E veja, quer dizer que um banqueiro como Arminio Fraga consegue ajudar, acho importante patrocinar uma candidatura antirracista? Porra, claro! E aí, veja, não estou dizendo que isso é maquiavelicamente. Não me importa se é consciente ou não, inclusive. Isso nem é trabalho meu analisar. A questão é que, objetivamente, o Arminio Fraga não sente ameaça à sua posição enquanto membro da classe dominante, enquanto rentista, nesse programa político de antirracismo da galera. Porque é um antirracismo que não debate, por exemplo, o Banco Central. É um antirracismo que não debate os 700 bilhões que vão todo ano de juros da dívida pública para uma minoria rentista burguesa majoritariamente branca. Quase 5% a propósito, né? Então, assim, claro, esses caras, a Rede Globo, porra, chuchu, mel na chupeta. Chuchu não, gente. Quem é que tem chuchu? Porra nenhuma. Mel na chupeta, porra. Tipo assim, eu não, mas assim, a galera que não dá algum ao projeto neoliberal para não falar de superar o capitalismo. É claro que a Rede Globo não vai se preocupar com isso, tá ligado? É claro que para você... E aí, veja, eu não faço debate fácil sobre isso, mas é claro que para você receber certos financiamentos de organizações, especialmente do norte global, porra, você tem que fazer um debate que não existe imperialismo, tá ligado? Quer dizer que se você falar de imperialismo, necessariamente você não vai receber financiamento? Não, não é assim também que funciona, porque os editais são públicos e por aí vai, não sei o quê. Mas veja, a tendência é para você ser uma figura, um grupo, uma ONG, um movimento financiável, é você evitar, por exemplo, ter uma firme posição em defesa da causa palestina, é você evitar falar do imperialismo, é você evitar falar que os Estados Unidos é um estado terrorista, é evitar você falar da OTAN, sabe? É evitar falar de sistemas. Vocês acham que é coincidência que o povo aí, várias figuras mais conhecidas do movimento negro que vive desfilando em salões do Itaú, da família Moreira Salles, da Fundação Roberto Marinho, estão tudo calado sobre a questão palestina? Não é
coincidência não, gente. Assim, tipo, a galera tem medo de perder financiamento. Não quer perder seu financiamento com os banqueiros, os bilionários, que diz que faz trabalho social, tá ligado? Então, veja, esse tipo de antirracismo que exclui a economia, que não tematiza a desigualdade estrutural de renda, riqueza e propriedade, é um antirracismo que é inofensivo para a classe dominante brasileira. Repito, veja, a direita pode se estribuchar, pode brigar, pode ficar puta, pode atacar, mas isso é o jogo de cena eleitoral do Congresso. A burguesia brasileira mesmo tá preocupada com isso não. Porque se não tocar, repito, na renda, riqueza, propriedade e poder político deles, para eles tudo bem, tá ligado? É por isso que essa galera, por exemplo, nunca tentou resgatar o Clóvis Moura, transformar o Clóvis Moura no liberal, porque eles sabem que não dá, sabe que com o Clóvis Moura não rola fazer isso. Então, veja, eu sintetizaria nesses 4 pontos, né? Tem uma discordância teórico-metodológica com esse tipo de abordagem que tende a fragmentar as expressões do racismo em cada um dos conceitos, né? Eu tenho uma discordância política, porque eu acho que trabalhar esses conceitos facilita a sua assimilação pela ordem dominante, pela ordem burguesa, e tenho uma outra discordância política, que a tendência desses debates é eles irem para um caminho em que a economia está totalmente excluída, portanto, a tal da estrutura do racismo estrutural, porque o fundamento dessa estrutura são as relações econômicas e de propriedade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.